Bem-vindos ao Relativo, programa e podcast sobre o mundo da arte, entretenimento, autoconhecimento e outras coisas intrigantes. Eu sou o Matheus, professor de História da Arte, especialista em semiótica e colunista, e seria o seu host, entrevistador e ensaísta aqui toda semana. Este projeto ele é fruto do conselho e pedido dos amigos e pessoas interessadas no mundo da narrativa. Esse projeto ele é ancorado e patrocinado pelo Processos Narrativos, que é o meu portal de educação visual e narrativo para interessados e profissionais do mundo das visualidades e arte. Bom, na semana passada, ou no programa anterior, eu tive o prazer de receber aqui o Gustavo Franco, que é um amigo aí de longa data, e falamos sobre o universo da fotografia, do mercado, do TikTok e outras coisas. Esse programa ele está no YouTube e no Spotify, no Relativo, que é o podcast. Hoje, eu tenho um assunto que eu já estava querendo falar há bastante tempo e que nunca envelhece, que é a psicologia, que é autoconhecimento, que é essa disciplina super interessante que fala do comportamento humano. E para melhor falar disso, eu acabei escolhendo um objeto de estudo, que é o cinema. Afinal, o cinema ele traz como modelo a atuação, o teatro, a relação humana, que revela muito sobre como a gente se comporta perante várias situações. Eu escolhi um filme que ficou bastante famoso, justamente por causa do ator que o fez, que é o Coringa, né? Que é um assunto que eu acho que interessa a todos, justamente por causa desse mundo da mente. E para falar aqui comigo, eu convidei uma pessoa que eu acabei conhecendo espontaneamente nas redes sociais, apesar de estarmos falando sobre o dilema das redes ultimamente, sobre o bem e o mal que isso pode ou não causar pra gente, as redes sociais ainda nos aproximam de pessoas interessantes. Eu acabei conhecendo a Gabriela Freire, que é uma psicóloga e que tem um conteúdo muito bacana no Instagram, que eu gostaria de convidá-la agora a se apresentar um pouquinho. E aí, Gabriela, tudo bem? E aí, Matheus, tudo bom? Queria agradecer essa oportunidade, né? A arte é completamente a manifestação da subjetividade humana e não existe psicologia sem se debruçar sobre isso, né? Vai ser um prazer conversar sobre isso agora com você. E eu sou Legal. psicóloga sistêmica, a minha abordagem, e o meu Instagram é o Psico Gabriela Freire. Lá eu abordo temas gerais de saúde mental, um pouquinho de arte também aqui e ali, porque faz parte, eu gosto bastante. Coisa boa. Me diz uma coisa, no mundo da psicologia, assim, para aqueles que querem e se interessam por fazer análise, esse tipo de coisa, o que significa esse sistêmico? Existem linhas diferentes para pessoas diferentes? Como é que isso funciona? Então, eu costumo falar para os pacientes ou para amigos, enfim, conversas em geral, que essa não deve ser uma preocupação primordial, porque as abordagens elas têm ferramentas diferentes para alcançar o mesmo fim. Então, não importa, né, se você escolhe um psicanalista, um sistêmico, um comportamental, as ferramentas vão ser diferentes, mas todas elas vão trabalhar visando o bem-estar biopsicossocial. Então, tem uma abordagem ou outra que combina mais com a dinâmica de uma outra pessoa? Tem, né? Por exemplo, tem abordagens em que você vai falar muito mais do que o terapeuta, tem outras que você vai fazer cenas, vai mexer o corpo, tem outras que é mais na conversa, mas todas elas atingem o mesmo fim, assim. Tu Então, diria que é mais sobre a pessoa e menos sobre o tema que ela quer abordar, essas ferramentas? Por é exemplo, mais... se eu estou com, entre aspas, problema no trabalho, problema na família, ou outro tipo de objeto problemático, não importa. É mais como eu lido com isso do que o problema em si? Isso, o foco é sempre na relação e não no problema. Ah, entendi. E É a daí, e despatologia. daí caso, e daí caso eu Pode esteja, e caso, por exemplo, eu nunca fiz análise, eu sou totalmente de primeira viagem. E como eu não conheço as abordagens, eu como um novo cliente desse tipo de coisa, eu devo me informar antes, ou eu simplesmente pego um psicólogo de confiança de outra pessoa como indicação e vou aí na cara e na coragem e descubro na análise em si. Então, tem esses dois perfis, né? Tem pacientes que eles fazem a pesquisa antes,
porque é um perfil que gosta de fazer a pesquisa e de se precaver, né? Daí vai na Justo. internet, vê todas as abordagens e escolhe a partir de uma pesquisa. E na internet tem tudo sobre todas, basta botar lá, né? Psicologia e abordagem. Daí você vê como cada uma trabalha. Então, se você tiver uma característica X ou Y, você vai naquela. Mas tem muitos que vão pela indicação e pelo conteúdo, pelo site, né, pela manifestação e pela figura do psicólogo mesmo, da empatia. Então, as duas formas Justo. estão certas, assim, né? Vem de todas as formas. Entendi, entendi. É bom, não à toa que os psicólogos em massa também usam o Instagram para disseminar muito o seu lado profissional, visão de mundo e abordagem, justamente para criar aquele tipo de empatia, para ver se eu, em curtas palavras, para ver se eu vou com a cara desse tipo de ferramenta ou com essa pessoa como meu analista, né? Isso, de linguagem. E isso é muito maravilhoso, porque até pouco tempo atrás, a relação com a psicologia e com a saúde era através de catálogos de plano de saúde, né? Ah, Então, verdade. você ia meio. Você buscava ali um que era mais ou menos perto da sua casa, perto do seu trabalho e que seu plano cobria. E Entendi. agora não, porque o processo terapêutico, ele é muito, muito íntimo, né? Então, tem várias coisas envolvidas no processo. Então, se você acompanha o trabalho do psicólogo, a linguagem dele, a visão de mundo, os assuntos em que ele é mais eficiente, enfim, né? Uhum, uhum, É uhum. maravilhoso. E não Que só para legal. psicologia, para todas as áreas, né? Ah, com certeza, isso com certeza. Eu que vendo cursos de arte, em outras palavras, a competição é menos sobre o conteúdo e mais como é o tutor, vamos falar assim, né? Como ele transmite aquele conhecimento. Outras pessoas são mais famosas justamente por causa da dinâmica dela. Mas, enfim, Exato. a minha grande pergunta de hoje, depois eu quero te voltar com outras perguntas um pouquinho mais técnicas e também sobre a tua formação, né, que tu estudou e tudo mais, mas vamos direto à cereja do bolo. O que é que tu faria se o Arthur Fleck, né, o vulgo Coringa, sentasse na tua cadeira para conversar contigo, né? Esse personagem da DC Comics, famoso por ser aí o vilão do Batman, o contraponto da lógica, de ser a loucura, de ser o caos encarnado, e o filme, diferente de outras abordagens, diferente de outras vezes que o Coringa apareceu nas telas, dessa vez ele é uma pessoa comum que, como passou toda a propaganda e de alguma forma passa a sinopse do filme, teve um dia ruim, né, com uma sequência ruim de acontecimentos que levou ele até a beirada. Não que a gente já não saiba que ele já tem vários problemas, várias patologias, mas o que é que tu sentiu ao ver o filme? Ele realmente teve um dia ruim, com uma sequência de eventos ruins atrás do outro, ou o filme dá a entender que ele já é naturalmente doente? Como é que tu enxergou isso? Não, ele é claro, ele tem um transtorno mental. Uhum. Tanto é que ele tem aquelas cenas em que ele tem alucinação com a menina, né? Ele tem um Isso. traço psicótico ali, que ele imagina as cenas e histórias. E, e o que que eu faria, né, se um paciente desse surge na minha frente? E eu acho que é importante desmistificar isso, que é o seguinte: o transtorno mental, muitos, eles não têm cura. Então, o que que é o cuidar do transtorno mental com a psiquiatria e a psicologia? É você melhorar a qualidade de vida do sujeito, você Aham, manter a medicação que daí é com a psiquiatria, e fazer isso. o que ele fazia, que é o acompanhamento psicológico para manutenção, né, para cuidar dessa subjetividade, para ele ter um lugar de fala, para Ele era atenção. interessado nisso, inclusive, né? Ele era interessado em continuar tomando os remédios, ele era interessado em Sim, aceitar as consultas, e e era ele, bem de alguma consciente. forma. Exato. E eu vou ser aqui o papel de orelha, e talvez eu me expresse de uma forma grosseira, e por favor você me corrige. É, Mas ele parecia ser o tipo de doente que entendia que ele tinha um certo problema, né, de convívio. Eu acho que dá para dizer assim? totalmente, totalmente. Tanto é que a maior dor dele tem uma fala que ele fala, né? Quando ele vai Isso. matar o cara lá, ele fala assim, ó, sabe o que acontece quando você pega um doente mental solitário e adiciona nessa conta uma sociedade que abandona e trata como lixo? Ah, sim. Ele tem condições, ele sabe que a sociedade não está dando espaço para ele cuidar dele mesmo. Essa Justo. fala é muito ilustrativa, né? Ele está com raiva Justamente. porque quer se tratar.
E é curioso, porque de fato a gente se comunica na superficialidade sobre não, viva uma vida de bem-estar, viva uma vida de alegria, etc e tal. E quando o problema real aparece, quando um doente aparece, me parece que a gente esconde essas pessoas debaixo do tapete, assim, né? A gente não assume verdadeiramente que existem doenças, em outras palavras, sujeiras, que uma certa sociedade do consumo, uma certa sociedade das aparências, não tem ferramentas para lidar isso, pelo menos de forma massificada, né? Isso. Teve a reforma psiquiátrica, né, que foi uma luta, né, nos anos 70, baseado lá nos modelos italianos, que foi um sucesso, veio para cá. Teve Uhum. muito sucesso, e na rede de saúde pública tem o Centro de Atenção Psicossocial e tudo mais, e tem esses lugares para tratar, só que a sociedade, nós como civis, não estamos preparados para lidar com essas pessoas, né? Por isso que é Exatamente. importante manter os CAPs para ser um local onde as equipes desses lugares ensinam essas pessoas com transtorno a lidar um pouco melhor com a sociedade. Porque muitas vezes a gente não fala de cura, né? A gente fala de melhoria de qualidade de vida. Então, essa rede de apoio tem que ser constante justamente por isso. Porque se ela sair, não tem manutenção do bem-estar, entendeu? É bem Entendo. complicado. Lendo alguns diários do Freud, vendo algumas palestras ao longo da minha formação, e outros palestrantes, nunca vi nenhum deles usarem a palavra cura, porque isso traz um conceito de que realmente a terapia tem um final, e a gente está falando de um universo da mente, por isso tu está usando bastante o termo bem-estar, ou seja, é Uhum. diariamente que se vê isso, é diariamente que se, é, enfim, que se cuida dessa situação. E é muito Uhum. curioso porque a pessoa buscando um profissional desse, obviamente, quer uma melhoria, quer um sistema de cura. Por que é que a gente não descobriu ou simplesmente o universo da mente é diferente do universo do corpo nessa situação? Como é que tu pode me explicar isso melhor? Então, é porque, na verdade, os transtornos mentais, eles são uma doença do corpo, né? É como se Uhum. fosse ter um transtorno mental, é como ter uma diabetes. Você tem como Entendo. viver bem com a diabetes, só que você precisa tomar o seu remédio e com regularidade no médico. Com o transtorno Entendi. mental é a mesma coisa. Não deixa de ser uma doença do corpo, compreende? É uma doença Compreendo, crônica. compreendo, compreendo. Então, precisa, que nem o diabético, você tem que evitar doce e tomar insulina e ir no médico periodicamente. A pessoa com esquizofrenia, ela vai tomar o Sim, remédio, vai visitar o psiquiatra e durante o dia dela ela vai ter algumas aprendizagens de como lidar com o outro, com a família e com o espaço que ela está inserida. Então, entendi. você anula os sintomas, mas se você para o tratamento, ele volta. Por isso que a gente não fala em cura. Mas enquanto você está em Justo, tratamento, você neutraliza. justo, justo. Que É só curioso, pensar na diabetes, porque é igual. não, a diabetes foi um excelente exemplo. É É, constante, então. é Apesar de constante. ser, apesar disso ser realmente uma bola de ferro que tu vai estar preso na tua vida, né? Eu sei que é pessimista falar dessa forma, mas de certa forma existe, como tu falou, como remediar e ter uma vida comum mesmo com esse tipo de coisa, né? Que é o que a gente vê no Exato, filme. completamente. É o que a Aham. gente vê no filme. Ele não é de nenhuma forma alguém é, sem noção. Claro que ele teve uma criação complicada, claro que ele tem um trabalho que não o reconhece, e a gente já pode falar sobre isso, sobre o porquê ser o palhaço, o porquê essa Uhum. antítese, o porquê essa ironia sobre o palhaço, a graça e a Uhum. tristeza, o porquê ele ter essa aparência contraditória para um Batman. A gente já pode fazer umas relações um pouco sobre a ficção nesse caso. Mas o filme ele tem uma pegada bastante pé no chão, e é muito curioso como filmes que botam, entre aspas, o vilão ou o antagonista no papel principal geram uma empatia sempre muito grande. Você já ouviu falar no Inferno de Dante, uma obra clássica do Renascimento? Do, aham, do Do Dante Alighieri. Dante Alighieri, isso. O Já Inferno de sim, Dante é uma trilogia. É uma trilogia que começa no inferno, vai até o purgatório e termina no céu. É uma jornada completa de redenção, é uma obra com bastante moral e etc.
E dos 3 Uhum. livros, Inferno, Purgatório e Céu, qual você acha que mais vende? E agora? O Qual você acha que Purgatório? desses 3? Por que você diria o Purgatório? Porque seria o que se assemelha à sociedade, talvez? Interessante, interessante. Então, o que mais vende é o Inferno. É a parte mais pesada da história. E é curioso, Hum. porque... E é curioso, porque As o pessoas têm livro... tendência de ir pro complexo, né? A gente parece que quer a parte bizarra da história, justamente porque se tu entrega o fim ou se tu entrega o bom, acabou, né? Terminou a história. Ela tem um final, Exato. tem um desfecho, tem uma coisa plena ali andando. Só que quando tu joga as pessoas na mazela, na coisa terrível, no obstáculo, existe uma maneira ali de investigar. E eu estava estudando sobre isso. O porquê que um filme como o Coringa chamou tanta atenção, sendo que ele faz coisas horríveis, sendo que ele tem um fardo, sendo que ele vive em Gotham City, uma cidade suja, com pessoas que o Uhum. maltratam, com uma mãe com problema. O que é que tem ali, diferente de um filme onde tem alguém muito bobo, muito bonzinho, num sistema, num jardim florido? O que é que isso significa? O que é que isso fala da gente, né? Eu fui procurar. Eu achei alguma coisa sobre exatamente isso. Em situações ruins, em situações de caos, a mente e o corpo usam boa parte do seu potencial, que é a exploração, que é a maneira de encontrar algo pleno. Você acha que isso fala sobre a gente, sobre o que é a alma humana? Não que a gente busque a tristeza e o caos, mas que talvez a gente busque o trabalho justamente porque eu posso utilizar as minhas potencialidades. Tu concorda com isso? Então, tem uma coisa muito forte na psicologia, porque o corpo ele tende à homeostase, né? Que é o equilíbrio. Certo. Mas, quando a gente está chegando nesse equilíbrio, a gente precisa de, é como se fosse uma pulsão de vida, né? De morte e de Justo. vida, vai se alternando. Então, a gente precisa de um caos para poder ir para o próximo degrau. Então, a Ah, gente gosta dessa coisa meio de atormentada, porque faz a gente refletir para o próximo passo, né? Como se a gente precisasse de um conflito para se sentir vivo. Mais ou menos por é, aí. é muito comum tu pegar qualquer artista ou autor que subiu na vida e a maioria dos argumentos que eles falam é sempre o mesmo. Não fique muito confortável. A criatividade vem do embate, a criatividade vem do obstáculo. E me faz pensar também sobre as pessoas que se auto-sabotam, que é na iminência de alguma coisa boa que pode acontecer com elas, na iminência de uma suposta felicidade, me parece que a gente tira a ponte sobre nossos pés. Isso é comum de acontecer, não é? É comum, mas isso vem mais de uma baixa autoestima do Hum, que procurar um desafio. Quando você não. Porque quando você consegue alcançar o sucesso, é uma coisa. Quando você quase alcança e foge dele, é outra. Então, entendi. se você, né, tá para conseguir um grande trabalho, vai lá e se sabota, você não consegue. Isso é mais da natureza da autoestima, de criação, de achar que você não merece. Agora, tem outros que vai lá, consegue o trabalho, tá tudo ótimo, 2 meses depois começa a arranjar problema. Ah, porque eu não quero isso, sabe? Daí isso Aham, já aham. seria autossabotagem, porque você já tá lá, mas daí você não quer mais. Que curioso. Teve uma situação com o filme que no lançamento dele, o FBI colocou alguns agentes infiltrados nas sessões, justamente porque o filme, como a arte tem um papel bem interessante de instigar, revelar, fazer pensar, é, tendenciar você a alguma coisa, o filme, curiosamente, quando eu fui na estreia, muita gente estava dando risada à toa, muita gente estava é, tentando ser o Coringa, fazendo brincadeiras e tal, justamente porque esse teatro, como um véu, como dizia o Merleau-Ponty, que é um filósofo da fenomenologia, Uhum. como um véu, a arte, ela é como se ela decorasse a sala da tua cabeça naquele dia. É normal, todos aqui que terminam de ver um filme, que leem um livro, que escutam uma música, a gente fica na vibe daquela peça artística durante algum tempo. Então, sim, a obra de arte tem um papel bem interessante na influência. E o FBI ficou tipo, preocupado justamente porque, tipo assim, veja bem, o filme é sobre um suposto psicótico, o filme é sobre essa coisa aqui, a gente não quer as pessoas por aí.
porque os Estados Unidos tem bastante episódio daqueles mass shooting, né? Daqueles tiroteios, aqueles assassinatos em Sim, sim. massa dentro do cinema. E se eu não me engano, isso aconteceu no último filme do Dark Knight, que tem o Batman e o Coringa também. Então, eles já têm episódios e uma certa cultura desse tipo de coisa. Tu acha que... Logo mais eu dou minha opinião sobre isso, mas eu queria saber da tua opinião, se de fato uma peça exterior a nós teria essa capacidade toda de revelar uma coisa que já habita em mim e eu não sabia. Sim, tem sim. Tanto é que, por isso, é um paralelo talvez um pouco distante, mas é real. É por isso que não se divulgam suicídios, por exemplo. Porque Entendo. aquilo pode fazer eco em alguém que sente aquilo e se sente validado aquilo. Você vê aquilo com formas, né? Aquilo tomando forma. Essa história do cinema, quando você vê uma loucura, um comportamento desregrado, assim, e você já tem isso dentro de si, você se sente validado, né? Porque aquilo tá ali, tá todo mundo ali em torno daquilo, enfim, então você meio que encontra espaço para isso. E o Coringa, Isso. no filme, não sei se você concorda, mas ele se sentia totalmente apagado, né? Ele não se sentia Exato. ouvido nem Exato. apagado. Quando ele viu o caos e a validação que a sociedade estava dando para ele, fez eco nele e ele entrou na brincadeira, porque a intenção primária dele não era essa. Mas quando ele viu o circo pegando fogo, ele se sentiu validado com aquilo, ele, né, deu um eco ali e o negócio foi. Porque se não fosse aquele caos social todo, eu acho que ele não tinha virado o Coringa também. Tu acha que ele é menos vingativo e é simplesmente mais um complexo de, ah tá, fazendo isso eu ganhei atenção, então eu vou continuar fazendo. É meio isso? Eu Tu vi um enxergou pouco dessa disso. forma? Eu vi ele crescendo como pessoa. Tem até uma fala, ai, qual que era? Uma em que ele reflete sobre isso. Antes eu não me sentia enxergado e agora eu estou sendo visto. Algo mais ou Boa. menos assim. É Então porque ele faz. o filme faz o tempo todo, desculpa, o filme faz o tempo todo esse contraplano dele no palco atuando, ele atuando na mente dele, ele atuando como palhaço, ele tá em vários palcos, né? Ele tem Uhum, algumas personas, assim como nós temos, né? Somos um uhum, pouco diferentes na nossa família, entre os amigos, entre os romances e etc e tal. uhum. A gente E no transita. caso dele, ele tava. A gente transita, exatamente. E isso é uma outra pergunta que eu quero te fazer: se isso são fragmentos de falsas personas ou se isso tudo nos completa. Mas no caso dele, ele sim estava sempre em palcos o tempo todo, e como tu bem falou, essa palavra é muito boa, a validação que ele tinha era muito pouca. E a mínima validação que ele tinha era da mãe dele, e que quando ele descobre que também foi uma farsa de alguma forma, ele perde o Uhum, chão que dava algum pivô na vida dele, que era o remédio, o trabalho e principalmente a mãe. Quando a mãe exato. some, ele não tem nada, né? Ele não tem por que se preocupar daí de novo, né? Uhum, exato. E ele fala, né, que eu não sabia que existia e agora as pessoas começaram a reparar. Então, acredito que ele viu um lugar no mundo que a sociedade já tinha, né? A mãe não era, a sociedade não era, perdeu tudo. E ele viu ali que um grupo enorme de pessoas estava vendo nele alguma coisa. Daí foi a receita para o negócio, né? Exatamente. E principalmente no contexto da história, Gotham City ali, no caso, ela é um reflexo bem grande das grandes metrópoles, com alto índice de criminalidade, com injustiça social, com o pessoal aí que tem a vida de cão aí para sobreviver. E ele acabou virando uma espécie de arquétipo ou figura central que representa todos aqueles que passam pelo que ele passa, né? É por isso Exato. que o cinema é bem importante, justamente para o bem e para o mal nesse sentido, porque as figuras de arquétipo, ou seja, esses grandes símbolos que tocam no nosso coração, Aham. atemporalmente, vamos supor assim, faz pensar justamente sobre isso. O que eu quero falar aqui é mais ou menos sobre censura. Por exemplo, filmes como Coringa ou outras peças de arte teriam sido censuradas ou teriam sido abafadas em outros regimes políticos justamente porque ela, como tu já falou, motiva uma coisa dentro de ti que antes tu não tinha pensado com imagens, né? Que é uma coisa super palpável. Que foi o caso ali do suicídio que tu comentou. E em cima disso, não relatar tantos Fizeram casos com... assim. Tá, pode falar, depois eu falo.
Não relatar tantos casos assim é saudável. Mas e no caso, assim, por exemplo, os jornais, assim, que a gente vê sempre relatos de mortes, etc e tal. Se esse é um tipo de coisa que tá ok em ser relatado, e a gente almoça vendo esse tipo de coisa, mas um filme como esse tem o FBI como se preocupando, tipo, o que isso fala da gente, sabe? Se no almoço dá pra falar de sangue, mas no cinema não. O que é isso, afinal? Como é que tu enxerga isso? Porque depende das políticas de cada país, né? Eu aqui no Brasil, porque se bem que aqui no Brasil não tem esse tipo de filme, né, tão psicológico, violento, mas é Não é porque a da nossa gente tem cultura. que fazer uma leitura da sociedade. Lá, eles têm esse problema que nem se falou, de tiros e desse comportamento que beira mais esse problema social. Então, Exatamente. eles já é uma coisa muito muito enraizada na cultura deles. Eles têm um ranço, né? Tem os Com tiros na certeza. escola, no cinema. Então, aqui no Brasil, eu não sei se teria essa censura toda. O Marighella teve, né? Mas a censura do Marighella foi ideológica, né? Não foi Foi ideológica, foi diferente. é. Então, é porque lá eles têm problema com sangue, e aqui a gente tem um problema mais político. A gente tem as nossas censuras também, né? Só que são Uhum. diferentes. São bem diferentes. Tanto é que todas as ditas lutas representativas e outras coisas que caem no saco da ideologia, tudo que o Brasil está se importando agora, países como Inglaterra, os Estados Unidos, já estão falando sobre isso o dobro do tempo. Então a gente Exato. importa para cá essas preocupações e às vezes justamente da briga e justamente dá umas brigas bem toscas assim, bem adolescentes, justamente porque culturalmente no cotidiano a gente nem estava enxergando isso ainda. Aí a gente importa um conceito que não encaixa direito. Eu não sei se tu enxerga assim. Eu acabo enxergando assim, de que a gente importa uma luta que entre aspas, que na vanguarda da política faz todo sentido nos Estados Unidos, mas que no Brasil a gente não tá de verdade vendo aquele cenário. Aí fica meio que só uma Exato. batalha no mundo das ideias, sabe? Exato. Porque né, são países distintos, né? Cada um tem a sua briga e as suas características, não faz sentido, né? Também acho. Exatamente. Tipo, comprar uma briga no Twitter sobre um assunto X. Aí uma pessoa vem dar um exemplo do cotidiano, daí a outra desmente, daí a outra aponta estatísticas, vira uma guerra puramente conceitual, quase como de artigo acadêmico, mas que no mundo palpável aqui das relações não é bem assim, né? Mas enfim, acho que todo mundo teve a sua cota de problemas com política nos últimos anos, mas a gente vai ver muito disso. E, O inclusive, suficiente. é o suficiente, exatamente. Mas é bem isso, viu? Eu acho que a gente está vivendo um momento adolescente no Brasil, justamente porque estamos amadurecendo como adolescentes. Antes éramos infantis, ninguém falava sobre esse tipo de coisa, tão quanto é agora, e espero poder chegar no período do jovem adulto nesse assunto logo, logo. Né? Sim. Bom, antes eu te perguntei sobre essa coisa de ser fragmentado e a gente se vê ocupando papéis diferentes e representando. É comum isso? É normal a gente se sentir dessa forma, utilizando partes ou todos da gente em diferentes grupos sociais que a gente pertence? Sim, e é até saudável, né? Porque diferentes grupos vão demandar diferentes coisas de você no seu trabalho. Depende, né? Se você for médico, enfermeiro, se você trabalhar nos serviços gerais, psicólogo, artista, enfim, cada meio exige uma postura, e isso é natural, né? Um médico, né, não pode andar de determinada forma, tem que ter uma linguagem XYZ. Uhum, E, ok, com a família. Se você tem uma família conservadora, com uhum, respeito, etc, etc, né, às uhum. vezes você tem que dançar conforme a música. Quando você tem amigos que são um pouco mais livres, enfim. O que não pode é isso te causar sofrimento, né? E você ficar se podando, se tolhindo e tal, aquilo não pode ser patológico. Mas mudar um pouquinho Entendi. aqui e ali faz parte, né? Exatamente. O grupo pede também comportamentos diferentes. Sobre isso que É, você falou, de profissões mais tradicionais, eu tenho um amigo que nós dois trabalhamos numa escola, ele nos cursos de design, é mais comum os professores
poderem andar mais despojados. E nos cursos de Sim, sim. administração, e porque ele é um advogado, ele está naquele terno e gravata ali, pelo menos de gravata. E daí uma vez ele falou, putz, às vezes eu sinto aquela invejinha saudável de ti, porque tu pode andar por aí mais informal, e eu sou obrigado a estar de terno e gravata, porque se eu não estiver de terno e gravata, eu não represento a minha classe, né? Eu não represento de verdade o profissional que é o advogado. E é muito curioso, Uhum. porque apesar dele falar isso, de tipo, queria andar mais despojado e tal, o ser humano é intimamente narrativo, né? É intimamente estereotipado e intimamente icônico. O que eu quero dizer com isso? Nós representamos personagens mesmo, assim como um filme, assim como um jogo, assim como um livro. É muito fácil quando a gente está assistindo um filme reconhecer quase de pronto quem que é o mocinho, quem que é o vilão, quem é isso, quem é aquilo, justamente por causa da vestimenta, do ator, da voz, do texto. E se a gente pensar com carinho, as profissões, elas também são teatros de comportamentos de personagem. Tanto é que, ao longo da nossa vida, a gente pode ser conhecido como então, ali na esquina mora o professor tal, ali na outra mora o sapateiro tal. A gente é meio que identificado pelas nossas profissões, né? E talvez por Sim. isso elas peçam uma espécie de armário de como identificam aqueles personagens. Na psicologia tem isso também? Tem como identificar como um psicólogo se veste, não? Não, não. A psicologia ela é um pouco mais óbvio, né? Não é exatamente tão formal, mas também não é aquele famoso formal. É um meio termo, vai. Não sei se tem um nome na moda, né? Sei. Mas enfim, Não. não é social, mas também não é designer. É algo social, Entendi. soft social, vamos falar assim. Soft social, muito Eu bom, vou muito bom. soft social. Só que uma coisa importante, assim, ó, essa coisa do advogado, do médico, etc., das vestimentas, né? Uhum. Eu acho que no início você pode adotar esses símbolos, mas desconstruir aos poucos. Porque eu conheço, inclusive, psicólogos extremamente tatuados, cientistas sociais extremamente tatuados que dão palestras com tatuagens à mostras, ou mesmo advogados. Só Sim, que isso você conquista aos poucos, porque isso exato, vai mudando aos poucos, entendeu? exato, E já está diminuindo. Você não se assusta mais de ver um advogado tatuado, um psicólogo no consultório tatuado. Isso, ao exatamente. longo do tempo, eu acredito que vai mudar, mas enquanto não muda, espera ganhar o teu espaço, a tua credibilidade, para começar a agir do jeito que você quiser, né? Exato. Eu acho que é mais Eu ou menos penso por dessa aí. forma também. Eu penso dessa forma também, que isso que tu tá falando é legal, porque é a questão assim, ó. A gente vê a gente tem que separar o autor da obra. Por exemplo, no consultório médico, eu espero que você se vista X, Y, Z, com o cabelo assim e com o seu jaleco. Só que daí, quando tu vê esse mesmo doutor na praia, assim, só de shorts, tem, obviamente, uma quebra de realidade, né? Você vê ele. Eu vou usar a analogia do palco aqui pra gente ficar dentro do tema do Coringa. Tu vê ele num palco diferente e tu dissocia ele daquela coisa formal, inteligente, num ambiente esterilizado e tal. Eu acho que é até por isso que, principalmente no ramo de vocês, em quem atende pessoas profissionalmente, indica-se não ter uma intimidade fora da clínica. É isso? Vocês têm isso, né? Que não pode ter uma amizade fora do consultório? Ou eu estou enganado? Nós não podemos atender amigos e familiares, né? Sei, Então, não existe relação fora do consultório além da cordialidade. Se eu encontrar no entendi. restaurante, eu vou dizer: oi, tudo bem? Prazer, família, abraços, tenham um bom final de semana. Tipo, Mas não. se tu me atendesse, eu não poderia te chamar assim para sair. Vem aqui com a minha namorada, quero te apresentar aos meus amigos. Isso já não seria possível. Não seria. O Entendi. terapeuta, ele não vai participar das tuas ocasiões sociais, a não ser que seja uma formatura, alguma comemoração que seja uma etapa da sua vida. Mas Um mesmo assim, ritual assim um ritual mais específico, né? que faça sentido o psicólogo estar. Entendo. Que É, curioso. eu, Isso por causa de quê? Isso por causa de um constrangimento? Isso para não misturar as situações? porque a psicologia, ela só funciona com a imparcialidade, né?
Por isso que psicólogos precisam de psicólogos. A gente não pode se autoatender, né? Porque a gente está imerso em nós mesmos. Ia ser Justo. ótimo se a gente pudesse se autoatender, né? Meu sonho. Mas Exato. como a gente tem que estar com a subjetividade, né? Tem que estar neutro. Então, se você começa a participar intimamente, a tua neutralidade já vai para o espaço, né? Verdade. Então, dá para nada além da cordialidade. Dá para convidar para uma formatura e tal. Tem psicólogos que acabam virando amigos, mas daí vai da ética de cada um e da abordagem de cada um, do que Uhum. permite, do que não permite, mas até onde me consta, nenhuma vê com bons olhos essa coisa da mistura, né? Entendo. Tem mudando um pouco de saco para mala, tem um livro que eu gosto muito, que é do Ernest Beckett, que é A Negação da Morte. E tem um capítulo lá justamente sobre o que dá título ao livro, que é A Negação da Morte. E ele faz uma analogia bem interessante para a gente voltar ao Coringa, que é sobre essa pulsão de morte e vida que você antes comentou, só que com outro termo. Ele fala assim, ó, o verme que habita nós. Como assim um verme? Coisa estranha de se dizer. A historinha é mais ou menos assim. Sabe o típico dia de domingo, ou quando você está na fila para comprar pão, ou quando você está andando de bike, ou simplesmente fazendo alguma coisa mais mecânica, você dá aquela viajada para fora do corpo, você começa a olhar com um olhar de peixe morto para as coisas, e tu lembra que tu vai morrer, que tu lembra que as coisas são finitas e que um dia você vai deixar de existir. E dele fala que esses momentos são saudáveis justamente porque um dos poderes da consciência é ter a noção de tempo, de continuidade, de consciência, de lugar histórico e tudo mais. Faz sentido o ser humano sentir isso em algum momento. Só que é igualmente saudável você não ficar encarando esse abismo da morte iminente o tempo todo. Então ele diz que dentro de você tem que ter um quarto onde essa ideia está lá, onde este verme está lá, com a porta aberta, e que de vez em quando você tem que fazer uma visita a este conceito para simplesmente recobrar isso que tu falou da... Qual foi o termo antes que tu usou sobre o equilíbrio do corpo? Homeostase. A homeostase, justamente para você deixar em dia a sua homeostase, e para ele isso seria o controle. Tem pessoas que fingem uma certa alegria em demasia, tem pessoas que, ao se depararem com situações melancólicas, elas perdem o chão, e tem pessoas que vice-versa também. Então, você concorda com esse argumento dele, de que a gente tem que estar com essa porta aberta desse conceito de história, morte, falar disso como uma coisa comum à vida, e não ignorar como algumas pessoas o fazem? Sim, com certeza, porque né, estar com a psique em dia e equilibrada é você olhar para as relações, seja o amor, as relações, a morte, tudo isso que é natural à vida como uma possibilidade, né? Justo. Porque se você vai para o outro extremo, de ficar batendo na tecla da morte, de É ficar... demais. E daí isso já beira a paranoia e ansiedade, né? Então, você ter consciência de tudo que compõe a vida, tipo, existe amor, existe rompimento, existe morte, existe isso, aquilo, isso é extremamente saudável. E só não pode ser Eu vi sempre. que Eu acho que é isso tu... que ele quer dizer, né? Justo. Eu vi que Bom ponto de vista. alguns das suas últimas postagens foi sobre o encerramento de ciclos da nossa vida, né? Isso pode ser para Exato. um, isso pode ser para um relacionamento, um emprego, a morte de um familiar, que é muito chocante, claro. Exato. E eu acredito que boa parte do que a gente considera boa arte é geralmente um ensaio sobre essas situações, né? Poxa, o Shakespeare, que é um escritor de coisas tão bonitas, é amplamente conhecido não só pelas coisas belas que ele escreve, mas pelas tragédias que ele descreve, por coisas Sim. terríveis que ele narrou em teatros que todos acabam morrendo no final. Se o Shakespeare, que é um bom escritor de tragédias, e é claro que ele não está tentando dizer que todo mundo morre e acabou, tem uma coisa por detrás sempre, é justamente por isso que ele é relido e descoberto toda vez, justamente Uhum. porque ele, na minha opinião, sabe olhar essa situação de porta aberta e falar dessa multiplicidade de eventos. E
a arte é muito boa, na minha opinião, justamente para que aqueles que não conseguem pensar por si só, porque acham o tema um pouco escandaloso, venham um portal de acesso em boas artes para finalmente contemplar essas situações, né? Como uma boa conversa, vamos falar assim. Nossa, totalmente. E hoje mesmo eu estava pensando sobre isso, né? Porque eu comprei 2 livros maravilhosos ontem e eu pensei, caramba, que incrível que existe livro, né? Porque por mais desconstruído, porque por mais desconstruído que sejamos, por mais empáticos, por mais que a gente ande na rua e observe o mundo à nossa volta, entenda a sociedade, a gente nunca vai ter tempo nem criatividade para ter contato com tanta coisa que a gente tem com o teatro, né, com dramaturgia, com livro. É fundamental É, porque ele uma se baita propõe ferramenta. a colocar a gente em lugares que a gente não estaria sozinhos, né? Não chegaria. Isso, Eu acho incrível. exato. Eu estava vendo ontem um comentário de um colega no Instagram, ele é professor de arte, e ele abriu aqueles stories para receber perguntas e opiniões e tal. E daí um menino que acho que vai vir a ser aluno dele, falou assim: "Ah, me sinto introspectivo e não tenho vontade nenhuma de me comunicar com as outras pessoas e meus amigos e não sei o quê". Aí ele trouxe isso pra mim, a gente tava até debatendo. E daí minha primeira resposta foi tipo, eu também sou uma pessoa introspectiva. Apesar de eu gostar de falar muito, são em momentos bem específicos. Em outros momentos eu tô bem quieto. Mas é só na minha relação com o outro que eu descubro boa parte de mim, né? Não tem como ser só eu comigo mesmo, porque sim, eu vou evitar problemas de relação que sempre tem, como dizia o Uhum. Sartre, né, o inferno são os outros, Outros, né? mas o paraíso também são os outros, porque sem os outros eu não conheço alguma das minhas opiniões que só surgem em comunidade, né? Eu acho que essa é uma boa resposta, eu diria. É, tem aquele do Por quem os sinos dobram, né? Que no prefácio tem o Nenhum homem é uma ilha, né? É, Então, boa, exato, a gente não exatamente, existe sem o. Beleza, você ter uns momentos introspectivos, etc., enfim, mas fazer disso uma condição concreta, eterna, uma escolha de vida, exato, não é bom para o desenvolvimento, né, do exatamente, teu potencial, enfim. exatamente. Você não querer viver em sociedade, tem que procurar o porquê, né? Eu não sei se tu já assistiu uma série da HBO que é o Westworld, já ouviu falar? Já ouvi falar, mas não assisti. Que é o parque de diversões lá, que tem os robôs que se comportam tão bem que parecem humanos e tal, e que você entra lá nesse parque, e daí tá, tem os jogos que são destravados lá dentro, tipo, tudo é muito real, e daí você pode se aventurar, você pode se relacionar sexualmente, você pode fazer de tudo. Um parque Uhum. que emula o cenário do Velho Oeste. E todos os dias, esses ciborgues que emulam ser pessoas, eles morrem várias vezes, e são destruídos várias vezes, porque o mesmo jogo acontece vezes por vezes, com vários convidados novos. E o que acontece? Toda vez que esse robô morre, eles atualizam o chip dele, a programação dele, todos os dias ele é atualizado várias e várias vezes, reconstruído várias e várias vezes. Até que ao final, dando um pequeno spoiler, um desses robôs atinge a consciência, atinge o eu, entende a realidade, ganha, entre aspas, o que a gente chamaria de vida. E a Certo. metáfora é justamente essa. E a metáfora é essa, que na dor, que na cicatriz, que na perda, vezes por vezes, claro, você vai ganhar uma bagagem de muita experiência ruim, mas junto com ela, a experiência em si, que é de ler o mundo. Então eu Que acredito por si que, só sim, já é positivo, né? exato. É claro que depende da experiência ruim, né? Que a gente não vai querer estar vivendo vezes por vezes coisas ruins. A vida não é só isso, afinal. Mas é também nessa cicatriz que vem a experiência por si só, bruta. É por isso que temos pessoas sábeis, né? Com uma Repertório, sabedoria tão né? boa. Exatamente. É É, repertório. Já- todo mundo tem na família aí alguém que não teve a chance de estudar, alguém que não foi claramente educado, mas que teve uma vida muito difícil de trabalho e que sempre falam coisas assim que, tipo, uau, que abrem os teus olhos. Justamente por causa de todas as mazelas que ele passou, né? Sim. Conhecimento empírico, né? Você não precisa ter o conhecimento acadêmico para contribuir, né? Isso, Para os teus pares, para a sociedade. exatamente. E daí o lado extrapolado, como eu falei, o ensaio, essa é a beleza da arte, ali no Coringa,
é que como para ele vem como uma enxurrada, em 1 ou 2 dias ele passa por um bocado de coisas, para alguém que dependia de remédio, para alguém que dependia de um mundo fantasiado, para alguém que tinha ali um ídolo na televisão, uma mãe que ele amava, a suposta esperança de ter um pai, a suposta ideia de finalmente se tornar um comediante de stand-up, toda a esperança, todo o imaginário, toda a capacidade, a potência de vir a ser algo bom, porque o Coringa nada mais é no começo ali, o Arthur Fleck, nada mais é no começo a potencialidade para alguma coisa, e todas as potencialidades dele são retiradas, né? Sobra só a parte ruim dele. Ele não tem nem por que se esforçar a querer ser, entre aspas, bom de novo. Eu vi dessa forma, sabe? É, o que eu vi ali, porque, engraçado, né? Fala disso de ter um dia ruim, mas o que eu senti com o filme, aquilo é um recorte de um dia, mas que aquela condição já vem se arrastando de antes, da sociedade Já. não entender o transtorno dele, de ter instabilidade no trabalho, enfim. Então, ele Exatamente. vai pegando uma raiva desse descaso, né? E quando a sociedade tira ali o tratamento dele, daí o negócio desanda. Porque como que ele vai se manter sem, Exato, sem o tratamento, exatamente. né? Eu gosto do contraste do início, da análise que ele está lá fazendo com o assistente social, né, que ele não é ouvido, ele sempre fala a mesma coisa, e ele fala, eu acho que tu nunca ouviu o que eu falei, né? E lá no finalzinho, quando ele já, entre aspas, assume o papel de que ele é o Coringa nesse sentido, e ele ri sozinho, e a moça pergunta, o que você tá rindo dele? Ele fala, você não entenderia, né? Eu gosto dessa virada como personagem, no caso, né, não como pessoa, Uhum. justamente porque ele parece que toma as rédeas finalmente da condição dele e aceita aquela situação. Num livro chamado Paraíso Perdido, num livro chamado Paraíso Perdido do Milton, que fala sobre a queda do Lúcifer e tal, assim como é no Inferno de Dante, o Hum. que o Lúcifer não quer naquela situação ali é ser Lúcifer, ou seja, ser o papel do mal, ser o papel do antagonista e etc e tal. E abre uma Uhum. grande vertente sobre a gente escolhe quem a gente é ou a gente reconhece quem a gente é. Assim como uma ideia de destino. Estou destinado a isso ou escolhi o meu destino. Eu acho que aqui a gente entra num caminho bem, bem complexo, mas o tema geral disso é a escolha. E eu acho que provavelmente isso é o antídoto e o veneno para várias das coisas que a gente faz na nossa vida, né? Sim. Na A verdade, tem muito a escolha, ver com resiliência, né? Porque as escolhas, resiliência. elas são baseadas no quanto a nossa força psíquica está preparada para lutar por algo, né? Por exemplo, Entendo. uma situação de adversidade, né? Um exemplo clássico são pessoas com baixa renda que vivem em comunidades, etc, etc. A grande Entendo. maioria acaba indo para o crime, etc, etc. Aí tem Uhum. aquela discussão, foi escolha ou não foi? É porque tudo tem a ver com resiliência. Os poucos que conseguem fazer algo diferente é porque o aparato psíquico deles está preparado. E os outros não, porque isso vem da sociedade ou da família, enfim. Então é uma junção, as coisas vão meio que se tricotando ali. Um E é pouco é o você. meio, né? E é um pouco do meio que eu conheço, porque eu só posso eu só posso ter fome de maçã se eu já comi maçã e se eu sei o que é uma maçã, né? Então tá no espectro da linguagem, da experimentação e do É, meio. O cara ali que foi pro que a gente chamaria de vida bandida, literalmente, a gente vai se perguntar, ele conhece outra vida que não é aquela? Se ele conhecer outra vida, então tem a questão da escolha e também tem a coisa do aparato psíquico, que foi o que você falou. da Porque resiliência. ainda nesse... Isso vai E precisar da aguentar resiliência. mais. É, E ele já está numa situação que ele tem uma bola de ferro dupla ali, né? Ele tem que sair de uma situação e começar de novo em outra, né? Como se ele vivesse em duas sociedades diferentes. E exato. eu sinto que a gente passa por isso também dentro das nossas casas. É bem comum, eu dou aula pro ensino técnico, e eu tenho alguns alunos que são mais humildes, e é muito curioso, porque dentro de sala de aula tem todo um universo ali de oportunidade, de falas, de abstração, de aprender, etc e tal. Que se esse aluno leva para casa o que eu falei para ele, ou o que um outro colega falou, na casa dele, ele vai ser tipo, vão rir dele, que ele falou uma palavra nova, vão
Tipo, de onde veio essa ideia? Isso nem existe. Tipo, é chacota. Então ele vive realmente ao quebrado, assim, tipo, meu, aqui dentro eu posso e ali eu não posso. Que situação ruim, né? Exato. E é difícil você julgar, aliás, não, ninguém tem que julgar isso, porque a força, que aparato que ele vai ter para aumentar essa capacidade de um motorzinho a mais para ir para o lado mais difícil? Poxa, Exato. tem uma psique ali dentro, entendeu? A gente está falando de energia, de pulsão. Imagina a força, ele vai ter que fazer 3 vezes força mais do que o outro. Exato. Vamos É do respeitar. tipo. Tem algumas coisas que me soam até ofensiva quando a gente vê esse tipo de situação, que é bem difícil, que é tipo assim, você tem que almejar coisas maiores, ser ambicioso. Meu Deus do céu, essa pessoa não sabe nem o que é ambição, para começar. Essa Exato. pessoa, ela passa mais fome do que qualquer outra coisa. Fome até de conceitos, fome até de não sei o que fazer comigo mesmo. É uma angústia complexa. Por E eu isso que é diria importante que... Oi. essa coisa da política. Pode falar. Não, continua, Pode por falar. favor. Por isso que é importante essa coisa da política pública, que apareceu no filme, inclusive ali na saúde mental, ou mesmo oficinas, a saúde das atividades, né, da cabeça, enfim, de potencializar as pessoas, porque se não tiver nem isso, né, enfim, tem É, que ter, porque as pessoas não curioso. conseguem, como sociedade, por isso que eu acho importante ONGs, profissionais que se mobilizam, né, e já que Curioso. o governo muitas vezes não se mobiliza, porque essa força tem que vir de algum lugar, entendeu? Exato. A pessoa sozinha não vai tirar, né, de dentro de si, assim, de graça, tem que ter algum incentivo. Uma revelação assim É, seria muito interessante se a gente, bom, às vezes a gente tem inspirações, mas a inspiração e a revelação ela vem por causa de uma grande ferramenta, das grandes ferramentas que você acumula ao longo da sua vida, como a gente falou antes, as experiências de dor, as leituras, a relação dialógica entre as pessoas, e você vai ganhando aí uma bagagem. Agora, aqueles que estão limitados, como pedir uma revelação, né? Como pedir uma não, inspiração? não tem Então, a como. política pública é bem interessante nesse caso. Bom, Sim. nos encaminhando aqui para quase os finalmente, e voltando Hum. pro Arthur Fleck, o Coringa, a cena final é ele em cima do carro, o pessoal atrás dele, ele finalmente sendo aplaudido pela aquela grande plateia, Gotham City tá um caos, etc e tal. Porque ele faz Uma pergunta sobre... uma catarse, né? Exatamente. Tipo, uma revelação, realizadíssimo. ele... Realizadíssimo, ele faz o famoso sorriso lá de sangue em volta dele e tal. E nasce o Coringa, Sobre Gordon. o... Isso, exatamente. Você acha que o roteiro dá a entender que ele é ou não o filho do Thomas Wayne? Dá a entender, deixa dúbio, né? Porque o entretenimento tem dessas, né? Eu acho que eles foram bem precisos em deixar dúbio. Cumpriram Até um papel super. porque... Até deixar aquele link do tipo, o Batman e o Coringa estão eternamente presos nessa luta entre os opostos, né? Interessante, dá pano pra manga, as pessoas conversam e tal. Entretenimento é incrível. Exatamente. Essa é a vantagem ali daquela peça artística. Bom, eu queria que tu deixasse para o pessoal, para quem nos escutou sobre esse papo, que eu sei que daria para falar muito mais coisa, até porque eu sempre peço para todo mundo mandar perguntas, insights, dúvidas que surgiram nos papos, mas eu queria que tu deixasse algum conselho para aqueles que buscam análise, para aqueles que buscam estar em dia com a sua psique. O que é que você pode deixar de argumento para a gente em relação ao universo da psicologia? Olha, eu bato sempre na tecla que é o seguinte: a psicoterapia, ela não é para quem está numa condição de depressão ou tomando remédio ou disfuncional em alguma relação. Tem pequenas coisas no nosso dia a dia, como se fosse, né, nos relacionamentos, um posicionamento, uma autoestima um pouco baixa, uma voz que você precisa levantar. Essas pequenas coisas, apesar da gente não ver, elas impactam a longo prazo na nossa vida, né? Então tem que desmistificar que terapia é só para quem já está ferrado, já está no buraco e não sabe como Sim. sair, né? A psicoterapia, ela é para a gente aprimorar a nossa existência, tipo, lapidar, sabe? Tipo, vamos fazer
um proveito maior desse corpinho aqui que eu tenho, vou Legal. ser mais incrível, enfim. Legal, muito legal. Eu acho incrível terapia, né? Eu sou suspeita para falar, mas é incrível. Façam terapia, Legal. pessoas. Legal, Gabi. Gabi, onde é que tu atende? Qual que é a tua cidade de atendimento? Eu moro em São Paulo. Devido à pandemia, quando entrou a pandemia, o Conselho Federal proibiu os atendimentos em consultório, então saímos do consultório. Sim. E o que Sim. que acontece? Agora estamos online e eu pretendo voltar para consultório quando tudo isso acabar, né? Justo. Quando já tiver E vacina tem sido bom? Tem sido bom fazer à distância? Também tem o mesmo efeito? Tu achou interessante? Tu prefere presencial? Eu acho interessante até porque eu tive que fazer online também, né? A minha própria. E a psicologia, ela acontece na base do discurso, né? Então, tirando com crianças, né? Crianças você precisa estar ali no play, precisa tocar coisas, enfim. Mas com jovens e adultos, é com o discurso. Então, nada da terapia se perde, né? E o Conselho Federal de Psicologia não autorizou online só por causa da pandemia. Isso já acontece desde 2016. É uma portaria que está aberta há muito tempo, né? Muito tempo não, 4 anos, mas já existe, né? E Entendi. não se perde nada. E tem uma vantagem, né? Por exemplo, aonde você não tem o deslocamento de tempo, você não se atrasa, você não tem que desmarcar por imprevistos. O negócio flui muito mais. Que legal. E não teve reclamação, né? Que bom. O pessoal aderiu muito bem. Foi ótimo. Que ótimo. Bom, eu gostaria de te agradecer esse convite que eu te fiz para a gente falar desse objeto, desse estudo, dessa obra. Espero que para frente, surgindo outra peça como essa, tu aceite meu convite. E a palavra final está aí com você. Oi? Alô? Opa, acho que falhou. Oi, acho que falhou, eu vou repetir. Tá. Queria te agradecer por ter aceito esse convite para a gente conversar sobre esse assunto, sobre o Coringa, sobre as pessoas e comportamento, e espero que numa próxima oportunidade, surgindo um outro filme, livro de interesse, a gente possa estar vindo aqui papear novamente sobre os assuntos aqui do comportamento humano. Nossa, com certeza. Eu adoro analisar filme, obra de arte, exposição, instalação, então é só me chamar que estamos aí, tá bom? Ótimo. Gente, vocês tendo insights, perguntas, críticas à Gabriela, por favor, podem encaminhar para mim, que eu faço chegar nela e a gente vê uma maneira de responder vocês. O programa vai estar disponível no Spotify e no YouTube, em outras plataformas. E como sempre, muito obrigado por nos ter escutado. Gabi, prazer e abraço e até a próxima. Abraço, Matheus. Tchau, tchau.